Olá, amados irmãos e irmãs, que alegria mais uma vez podermos refletir a liturgia diária. Hoje, quinta-feira, dia 16 de dezembro, estamos vivendo a terceira semana do Advento. E para bem refletirmos o Evangelho, invoquemos sobre nós a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos refletir sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo de 24 a 30. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. Que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim. E alguém que é mais do que um profeta. É de João que está escrito: eis que eu envio o mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmo o projeto de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, que beleza, né? Podermos viver mais uma vez esse tempo favorável que é o tempo do Advento. Essa semana, a terceira semana do Advento, o terceiro domingo do Advento, em que celebramos também a alegria. Alegrai-vos, né? Alegrai-vos porque somos amados, alegrai-vos porque o Senhor vem, não estamos só. Devemos ter esperança, isso que nos faz nos encher de alegria. O Evangelho de hoje, mais uma vez, coloca João Batista, né, como um dos personagens principal. Coloca João Batista como o precursor, aquele que preparou o caminho. Escutamos durante vários domingos, né, os domingos que antecederam, falando de João, como que ele agiu, como que ele fez, como que ele trabalhou essa preparação, né, do caminho, como que ele chamava as pessoas a esperar aquele que realmente viria. E dessa vez, Jesus coloca, né, um trecho muito forte no final, que para mim eu falo assim, que na hora que eu fiz a leitura e refleti, eu falo que foi uma palavra que pesou. Quando ele nos diz assim: os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmo o projeto de Deus. Tornaram inútil o projeto de Deus. Eu refleti e penso que muitas das vezes nós não queremos fazer parte do projeto de Deus. É mesmo, é muita verdade. Nós não queremos fazer parte do projeto de Deus. Nós queremos que Deus faça parte do nosso projeto. É uma inversão. De vez nós entendermos o que Deus quer de mim, eu começo a buscar o que eu quero de Deus. Então eu coloco Deus como aquela pessoa, aquele ser divino que me serve. Uma deturpação total. De vez em entender o quanto Ele me ama, o quanto que Ele me quer e o quanto que Ele quer os seus, e que eu faço parte desse projeto de salvação,
Porque a partir do momento que eu entendo que não se trata somente de mim, mas que trata também do meu irmão, que trata também do meu próximo, que trata também de levar aquele amor qual que eu recebi para o outro, fica muito diferente. Os projetos da minha vida passam a se tornar diferentes. As coisas que eu tenho para mim, ela começa a ter outra conotação. Os planos profissionais, né? Familiares, todos eles passam a ter uma conotação quando eu começo a notar que eu quero fazer parte do projeto de Deus. É muito interessante se você olhar isso para a sua vida, né? E notar quantas vezes na minha vida eu coloquei Deus como centro das minhas tomadas de decisões. Normalmente eu tomo as minhas decisões e depois da minha necessidade, eu trago Deus comigo para me auxiliar. E como que isso acontece? Como que eu vou fazer parte do projeto de Deus? A primeira coisa é nos tornarmos íntimos dele, conhecermos verdadeiramente, buscando através da oração, através da humildade de reconhecer que somos pequenos e falhos, através da humildade de nos reconhecermos pecadores, de pedir perdão a Deus e ao próximo que nós magoamos tanto no dia a dia, na humildade e no amor, né? De nos doarmos para aquelas pessoas que tanto necessitam, começando pelas pessoas que estão ao nosso redor, fazer parte desse projeto. Porque talvez, se nós estivermos longe desse projeto, talvez ao buscarmos o profeta, aquele que nos aponta a Deus, a gente acaba não enxergando ele. E foi isso que aconteceu com os fariseus e os doutores da lei. Eles foram da mesma forma como os outros foram atrás de um homem. Porém, alguns viram aquele homem como um profeta que apontava a Deus. Porém, outros não conseguiram enxergar e não aceitaram ele como profeta. Então, quando nós nos abrimos à verdade, quando nós nos abrimos a Deus, quando nós nos abrimos à conversão, nós reconhecemos em nós que precisamos mudar. Talvez ali os autores da lei, eles queriam que o pensamento de João mudasse para que ficasse parecido com o deles. Conseguem entender como isso se assemelha aos meus projetos? Eu vou fazendo meus projetos e eu quero que Deus se adapte a eles. Eu não quero mudar as minhas ações dentro da minha casa. Eu não quero mudar as minhas ações diante do que Deus espera de mim. Daí eu começo a relativizar o amor de Deus, falando que Deus me ama de qualquer forma, que Deus perdoa qualquer coisa. E realmente, né, como eu sempre falo, Deus nos ama e nos perdoa, mas Deus é justo. E tem que olhar para todos os seus e fazer justiça. Então, que nesse tempo favorável de espera, que nós possamos preparar o nosso coração, entender que nós somos parte de um projeto salvífico, né? Um projeto de salvação. Que busquemos, né, a cada dia intimidade com o Senhor, para que nós possamos reconhecê-lo no nosso irmão, para que nós possamos reconhecê-lo na palavra e principalmente que nós possamos reconhecê-lo na Eucaristia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que possamos viver esses últimos dias, né? Uma semana e meia de advento com intensidade. E se você não buscou ainda a conversão, a reconciliação, e o seu coração ainda não está preparado para receber o Senhor, volte o seu olhar para Ele, que ainda há tempo. Sempre estaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.